Não, e você vê, fala um pouco do mecânico. O cara que é treinado para assinar documentos, por exemplo, para como reportar uma solução de um problema, ele é obrigado a usar uma referência de manual de manutenção. Ele não pode simplesmente, eu troquei esse pedaço de tubo pela minha cabeça. Não, você trocou de acordo com uma referência do manual do fabricante do avião, Sim. dizendo que você pode fazer aquilo. E essa capacidade assim do mecânico, isso é muito importante. Ele tem que ter isso. Não sei se você sabe, eu criei um curso para formar mecânicos de manutenção. É um curso certificado, ele é Tá na certificado Lito pela Academy? ANAC, tá na Lito Academy. Sim. E aí, uma das coisas que eu sempre explico pro pessoal é essa questão da segurança, porque muita gente chega no mercado sem saber disso. Ele aprende o básico que tem no curso, mas ele chega meio cru, assim, de, manual de manutenção, o que é isso? Como é que... Então, na Lito Academy, eu já coloco isso como matéria extra e obrigatória, para o cara chegar já pronto e sabendo que ele não é o Tião que vai botar Ele não é errado, o como Tião. você falou. Por isso que... E esse negócio de sensor, né, que você falou, muitos sensores já existem hoje e eles ainda são quase uma automação. Ele não é um IA ainda, muito embora eu acho que já tem IA rodando, mas não foi divulgado. O 787, por exemplo, em um voo de 12 horas, ele gera 2,5 gigabytes de texto. Em um voo de texto. Cara, isso é Wikipedia. Em um voo de 12 horas. Tamanha quantidade de informação. Isso para um ser humano é impossível dele conseguir ler toda aquela montanha de informação. Então existe um processamento que fica analisando trends daquela maçaroca de dados, rodando o tempo todo. Então, no caso do 787, o A350, o Airbus A350 também faz isso. Existe um sistema da Boeing, como existe o sistema da Airbus, que fica analisando curvas de tendência de determinados sistemas. E ele dá manutenção preditiva. Ele manda informação para o sistema de manutenção da empresa. A bomba hidráulica número 5 vai falhar em 250 horas. Ó que legal. Quem dera se a gente tivesse isso no corpo humano, né? Resolver um monte de problema. Ia resolver bastante problema. Eu acredito um dia que a gente tenha algo do tipo, porque a prevenção de doenças, vamos falar assim, da aeronave como se fosse um ser humano, é o que evita bastante acidente. Sim. Entendeu? Eu fiz a comparação até do R2-D2, porque no Star Wars, o R2-D2, a galera acha que ele fica andando bonitinho, não. Ele realmente, eu vejo ele como uma inteligência artificial que ajuda a aeronave. Que tá ajudando o Luke Skywalker. Isso, sempre. Na pilotagem lá, ele fica na frente, o R2-D2, e ele fica com um monte de comando. Quando dá alguma ele sai para resolver. Ele é o mecânico da nave também. Verdade que tem vários tipos de R2-D2 no Star Wars, só que a galera conhece o classicão. E eu fico me perguntando quando a gente vai ter um R2-D2 em cada aeronave, porque é possível. É possível. O cara tirar aquele computadorzinho, vamos ler aqui, botou, porque 2,55 GB de texto, até computacionalmente falando, é muito difícil de ler. Se você pega e tenta abrir um arquivo desse no Windows, não consegue. Não é arquivo de vídeo que você abre. Não, ele não abre. É uma merda pra abrir, entendeu? Um TXT, é um absurdo. E isso é só para mostrar a quantidade de dados que trafega por um barramento de avião durante um voo, cara. E aí as pessoas às vezes falam assim, né? Por que tá armazenando os dados da caixa preta, os dados do avião numa caixa preta, que é um chip, ao invés de transmitir isso pro satélite? Olha a quantidade de banda que ia ser necessária para cada avião ficar enchendo o satélite de dados lá e depois transmitir isso para a Terra. Talvez agora, com essa constelação de satélites do Musk lá, talvez consiga fazer isso. Mas hoje não tem banda. Mas isso com certeza seria uma redundância. É até o que eu queria te perguntar, se na mecânica de aviões, assim, na mecânica aeronáutica, existe muito a redundância. Exemplo, sistema hidráulico com redundância. Sim.
Sensores com redundância, existe bastante? Existe bastante. Você pega, desde a época que era mecânico até, a gente hoje é fly-by-wire, né? O que o piloto comanda, ou no side stick, ou no volante ali, no manche, isso é tudo, são transdutores elétricos que vão mandar sinal para o computador, em formato digital, e o computador calcula o que sinal vai mandar para um atuador hidráulico que está lá na superfície, e a superfície vai mover 2 graus para cima para fazer o que o piloto quer fazer. E aí, ao mesmo tempo, tem sensores lá atrás falando, ó, cheguei na posição, aí o cara lá na frente, outro sensor fala, ó, o nariz aqui chegou na posição, aí esse sinal de follow-up volta pro processador e fala, agora para de dar comando. É um negócio bonito, pra cacete, lindo. E tem redundância, tudo tem redundância. Então, o 777, por exemplo, ele tem 3 Flight Control Computers. Ele só voa com um. Sim. É um em comando. E os outros 2, o que vai fazer durante o voo? Vai monitorar o que aquele que está em comando está fazendo. Então eles mantêm os cálculos baseados no que o piloto quer fazer ou o piloto automático está fazendo. Calcula e eles vão chegar num resultado parecido. Tem que ser muito parecido o resultado. Se não for muito parecido com o que o outro cara está fazendo aqui, eles desconectam esse Flight Control Computer, mandam uma mensagem de falha e o outro assume. E aí fica um monitorando o outro aqui, dos 2. E tem que ser 3 no caso, porque um pode discutir com o outro, e aí, quem vai estar certo? Aí vem a prova real, que é o terceiro. Isso. Quando é 3, mas aí ele pode voar só com um também funcionando. E aí vai degradando o nível de controle ou de proteção do fly-by-wire, conforme vai degradando os sistemas. Aí vai degradando o nível de proteção. Então, algumas coisas que o piloto, quando faz, está totalmente protegido, se ele perde um FCC, o Flight Control Computer, aí o nível de proteção diminui. Ele continua com proteção, mas diminui. Se ele perder o segundo, diminui mais ainda. Se ele perder o terceiro, aí ele vai voar o avião na mão, completamente na mão, sem os Flight Control Computer. Aí o que ele fizer no manche, o avião vai responder. Então a pilotagem vai ser voltar aos tempos que você tirou brevet. Então, mas a gente vendo já a galera aqui, vamos falar de um Cessninha, vai? Sim. Cara, na hora que o cara vai aterrissar, é muito comando que ele dá. Joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Porque é sensível. Até no Flight Simulator, eu tenho um manchezinho da Logitech, é o mesmo esquema. Você joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado. Que dá pra ver que é muito sensível. E a gente tá falando de eixo XYZ. Sim. Que tem o lance de empurrar também. Eu acho muito da hora o cara, mas com essas acessibilidade, assistências no caso, fica mais tranquilo pro cara voar, né? Até pra aterrissar. Ele também, às vezes... Depende muito de como o piloto se adapta ao que ele está fazendo. Então, se você vê alguns vídeos modernos até em avião que é fly-by-wire, você vai ver alguns movimentos muito grandes que o cara está controlando, principalmente em vento cruzado. Não significa que o computador está mandando todas essas informações lá para o avião. Ele está, dando uma amortecida nesses dados. Mas pro ser humano, ele acha que ele realmente tá fazendo aquilo. Ele acha que tá vral, como? Pilotando horrores. Eu não sabia. Pra mim, realmente, todo o comando que ele dava ali era aceito. E ele jogando de um lado pro outro, era ele ajustando. É aceito depois de um cálculo.